irmãs do Avivamento Japão de Anjo, também todos os demais irmãos em Cristo Jesus, Ministério Avivamento Japão, né? E dos demais ministérios, independente, né, irmãos, da placa denominacional, somos um só no Senhor. Então, todo irmão em Cristo, que Deus vos abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, nós vamos estar dando início a uma nova apostila, né? Um tema muito bom, né? Para a vida da igreja nos últimos dias em que nós vivemos, né? Que diz sobre respeito à administração. Amém? Então, o tema da apostila, né, no geral, é tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus tem nos dado. Amém? Então, na primeira lição, né, dessa nova apostila, nós vamos aprender sobre o que é então a mordomia cristã. Amém? O que é a mordomia cristã? É a lição de número 1 dessa apostila, que nós vamos estar compartilhando com os irmãos através desse vídeo. Amém? Nós vamos ler diretamente a leitura bíblica em classe, que diz em Lucas capítulo 12, versículo 42 ao 48, diz assim, ó: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: Meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá. E ao que muito se confiou, muito que se lhe confiou, muito mais lhe se pedirá. Amém? Vamos orar, meus amados irmãos. Pai Santo, Eterno e Querido, diante da Tua santa, rica e maravilhosa presença, meu Deus, nesta tarde, neste dia, quinta-feira, dia 10 de junho de 2021, nós estamos aqui, Senhor, para, meu Deus, ó Pai, nos assentar, ó Deus, e aprendermos mais uma, meu Deus, apostila nova, onde nós estaremos durante esses 3 meses estudando sobre, meu Deus, ó Pai, a administração, como nós devemos, ó Pai, meu Deus, ó Pai, nos portar como cristão, como filho de Deus, como servos do Senhor, como mordomos, meu Deus, dos bens de Deus para a nossa vida. Eu peço, Pai, que o Senhor venha derramar da sua graça sobre nós, que o Senhor venha nos ensinar, e tudo que for, meu Deus, compartilhado, tudo que for, meu Deus, transmitido, tudo que for, Senhor, meu Deus, ó Pai, ministrado sobre as nossas vidas, que não venha a ser somente um estudo, meu Deus, ó Pai, mas que venha a ser, meu Deus, ó Pai, servir de eficácia, meu Deus, para o nosso dia a dia, que nós possamos aplicar a cada ensino, de cada lição, meu Deus, ó Pai, amados senhores, que em partes, meu Deus, ó Pai, estão deixando-se a desejar nas nossas vidas,
que nós venhamos, ó Pai, melhorar, Senhor, meu Deus, da forma que nós, ó Pai, assim, meu Deus, viemos até aqui, Senhor, meu Deus, administrando, meu Deus, com a luz do Teu Evangelho, com a luz da Tua Palavra. Eu creio, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor é fiel e poderoso para nos dar, Senhor, um ensinamento rico, meu Deus, que produzirá em nós, ó Deus, frutos que glorificam o nome do nosso Deus, frutos que glorificam o nome do nosso Pai, que nós possamos produzir, meu Pai, em prol do Seu reino, e assim, meu Pai, cumprir todo o propósito do Senhor nas nossas vidas. Nos ensina, Senhor, meu Deus, a Tua vontade, pela Tua palavra, através, Senhor, meu Deus, da Santa Escritura, meu Pai, nos fortalece, meu Pai, pelo ensino em o nome de Jesus Cristo, ó Deus, da Tua palavra, pela lição de hoje sobre o que nós vamos aprender, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, para a glória do Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, Pai, e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então nós vamos estar na lição de número 1, aprendendo sobre o que é a mordomia cristã. Amém? O que é a mordomia cristã? O texto áureo da lição de hoje, ele diz: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor, ou seu patrão, né, no caso, pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Lucas 12, 42 e 43. Amém? Na verdade prática, irmãos, desta quinta-feira, Deus nos confiou, olha só, a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. Amém? Aleluias. Então, na lição de número 1 hoje, irmãos, sobre o que é mordomia, nós vamos ter aí 2 tópicos. Amém? Na verdade, esta lição tinha 3 tópicos, né? Que o terceiro tópico é sobre os bens materiais, né? E nós vamos ter mais para frente um estudo específico sobre esta área. Então hoje eu vou só abordar um conceito do que é mordomia cristã. Amém? Então nós vamos aí abordar 2 tópicos. O primeiro é o conceito, né, apresentar o conceito de mordomo e de mordomia. E o segundo tópico, nós vamos expor acerca da mordomia espiritual do cristão. Amém? A mordomia espiritual do cristão. Então, o objetivo geral desta lição é mostrar que Deus confiou aos seus filhos a mordomia dos bens espirituais e materiais. Amém? Para os filhos de Deus, irmãos, nós precisamos entender que tudo vem de Deus, tanto bênçãos espirituais como bênçãos materiais. Tudo vem de Deus, amém? E o que nós temos feito com o que Deus tem nos dado, amém? O que nós temos feito, né, com aquilo que Deus tem nos dado. Então, vamos iniciar, né, nesse trimestre, né, nesses 3 meses que vão seguir, este estudo, irmãos, sobre como ser um bom mordomo, né? Então, neste período, temos a oportunidade de refletir sobre o nosso ministério de ensino. Nós, né, principalmente nós, professores, pregadores, evangelistas, né, nós vamos refletir muito sobre isso, né? Obreiros, obreiras, sobre, aleluias, os dons que o nosso Deus, né, que ali o patrão daquele servo confiou a ele, né, os seus bens para a administração da casa daquele patrão. Então Deus confiou a nós também, nós, quando eu falo nós, obreiros, levitas, né, pastores, líderes, a administração da casa de Deus.
Então começa já por aí, amém? É um trabalho que nós precisamos desempenhar na obra de Deus. Então precisamos analisar com sinceridade o nosso método de trabalho, né? Então o exercício dessa análise por si só abre uma porta para pensarmos a respeito do tema, né, desses 3 meses que nós vamos aqui estar aprendendo, né? O que é a mordomia? Como temos administrado o nosso tempo, vai ser, né, uma das lições. Como nós temos administrado, né, o nosso ministério em relação à casa de Deus, à obra de Deus. Como nós temos administrado a nossa vida espiritual. Como nós temos administrado o nosso dinheiro, né? Então são perguntas que deveríamos fazer a nós mesmos, irmãos, com toda sinceridade. Amém? Nós vamos entrar então na introdução da lição nesta tarde, nesta quinta-feira. Então neste trimestre estudaremos a mordomia cristã. Ela prioriza os bens materiais, espirituais e materiais que o Criador nos delegou. Meus irmãos, entenda aqui, toda a bênção espiritual e material vem de Deus. Ele nos delegou para nós administrarmos, né? Essa administração, aleluias, vai redundar numa linda obra. Aliás, vai cooperar com o plano e o propósito de Deus na minha e na tua vida, no reino de Deus. O que Deus confiou a mim e a você na área espiritual, na área material, né, é para cooperarmos no desenvolvimento, né, do reino de Deus, da obra de Deus, amém? Nessa terra, aleluia. Então nesta lição denominamos bens espirituais e os recursos, né, e os meios confiados por Deus à igreja. Quanto aos bens materiais, são esses os recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo. Assim, veremos que o Pai levantou a igreja para cuidar dos seus interesses na terra. Deus tem os seus interesses na terra com o ser humano. Amém? Então, essa administração dos bens, né? Dos bens, vamos dizer de forma geral, dos bens de Deus para a vida do cristão, do crente, né? Aleluias. Essa oportunidade não pode, irmãos, de maneira nenhuma ser negligenciada. Porque para começar, né, a maior bênção espiritual para a vida do cristão é a salvação. Nós já recebemos de graça, mas com a salvação, Deus outorgou, confiou, delegou, né, a nós, igreja, os seus bens espirituais, aleluias, os dons, né, e consequentemente as bênçãos também materiais, tudo de bom que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então, sabemos que tudo aquilo, irmãos, que o Senhor tem para fazer por intermédio da igreja, né, nessa terra, vai, aleluias, cooperar para o avanço da igreja. Por isso que a igreja não pode parar. Por isso que a igreja precisa marchar, continuar firme no propósito do Senhor na vida da igreja. Amém? Então Deus tem o seu interesse, né? E esse interesse é de estabelecer o reino de Deus nessa terra. Então, a oportunidade que Deus deu, né, dos administradores, dos mordomos, aleluia, as coisas de Deus na terra, está com a igreja. A responsabilidade é da igreja. Jesus veio, cumpriu sua missão aqui, foi fiel até a morte de cruz, foi obediente até a morte de cruz. Jesus veio para servir, não para ser servido. Ele veio para administrar as coisas que Deus Pai confiou a ele.
E ele transferiu esta missão à igreja. Amém, meus irmãos? Então, fica firme diante daquilo que Deus confiou a você. Glória a Deus. Então vamos aqui para o tópico de número 1, né, da lição de hoje. Nós vamos ver sobre os conceitos da mordomia. Conceitos da mordomia. Então nós vamos entender primeiro o que é mordomo, o que é mordomia. 1.1. O que é mordomo? A palavra vem do latim majordomo. Significa o criado maior da casa. Olha só. Administrador dos bens de uma casa. O ecônomo, que está no dicionário Aurélio. Então, na Bíblia, a função aparece diversas vezes como encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terras. Olha só, encarregado administrativo dos bens de um grande proprietário de terras. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa função corresponde à de um administrador. Então, a palavra mordomo significa administrador. Então, portanto, nós somos mordomos de Deus, ou administradores dos bens de Deus dessa terra. À luz do Novo Testamento, os líderes espirituais têm maior responsabilidade. Amém? Quando falo líderes aqui, são os obreiros da casa do Senhor. Os cooperadores, os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, os pastores, as missionárias, os missionários, né? Os levitas. Nós somos administradores dos bens de Deus nessa terra. Então, né? A maior responsabilidade está sobre nós, de nós administrarmos e administrarmos bem aquilo que Deus nos confiou, né? Como a Bíblia diz em Lucas 12:48, na última parte, a quem muito foi dado, muito também lhe será requerido, lhe será cobrado. Aleluias. Às vezes há pessoas, né, que elas querem um cargo, né, mas não querem administrar, não querem trabalhar, não querem servir. Então, cargo para não fazer nada não vale de nada, né? Então, o Senhor, Ele nos dá dons para nós, em cima destes dons, destes talentos, dos seus bens, nós administrarmos. Glória a Deus. Nós administrarmos, nós trabalharmos, nós nos esforçarmos para o avanço da obra de Deus, do reino de Deus nessa terra. Amém, meus irmãos? Então, a palavra mordomo significa administrador, trabalhador. Glória a Deus. Aleluias. O 1.2, nós vamos ver sobre a mordomia. Então, a palavra, né? A palavra significa, mordomia significa cargo ou ofício do mordomo, mordomado. Então, sua origem está no termo grego oikonomia. Oikonomia, né? E aquele mordomo, né, que administra com sabedoria, né, com economia, com zelo, com responsabilidade as coisas, né, concernentes ao reino de Deus, os bens daquele que criou todas as coisas e que confiou à igreja o papel, né, de desempenhar, aleluias, o caráter de Cristo, né, dentro das minhas e das tuas ações. Aleluias. Jesus veio para servir. Se você seguir os passos de Cristo, você vai ser um bom servo de Deus, um bom administrador, um bom trabalhador, meu irmão. Siga o exemplo de Cristo. Aleluias.
né? Na Bíblia está repleto de homens e mulheres de Deus que deram a sua vida, né? Administraram bem tudo que Deus confiou a eles em prol do reino de Deus. Está repleto na Bíblia. Está repleto. Glória a Jesus. Então, aqui continuando, né? Aqui na apostila, nós vemos aqui, então, sua origem, né? Vem do grego oikonomia, e por isso a encontramos em alguns textos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel de Lucas 16, 2 ao 4. Então, na Bíblia, mordomia diz respeito a todo serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante, né? Aleluia, o seu comportamento diante do Pai e dos homens. É a administração dos bens espirituais e materiais, tanto no aspecto individual, né, quanto no coletivo do ser humano. Aleluias! Então, assim, nossas faculdades espirituais, emocionais, físicas, são o objeto da mordomia cristã. Amém? Então, essa faculdade espiritual, emocional, física que Deus concedeu a mim e a você, né, vai caracterizar isso em ação, né, irmãos? Isso em ação, colocando em ação, né, em atividade, esse dom, né, as faculdades que nós temos. Isso vai caracterizar no verdadeiro mordomo cristão. Amém? Então, por isso, essa mordomia está ligada ao ensino da palavra de Deus. Então, quer aprender como ser servo, mordomo, trabalhador do reino de Deus, dos bens de Deus nessa terra? Está na palavra. Na palavra está repleto, né? Domingo mesmo nós ministramos para os irmãos acerca daquela lista que Paulo dá lá em 1 Coríntios capítulo de número 11, né? Como Paulo serviu a igreja. Ah, vocês trabalharam? Eu trabalhei muito mais. E ele dá aquela lista de tudo que ele enfrentou, dos perigos que ele passou, né? Mas que ele permaneceu fiel, que ele permaneceu firme. Aleluias! Glórias a Deus, né? Em fazer a vontade de Deus, em propagar o evangelho do reino. Glória a Jesus. Paulo foi dedicado à obra de Deus. Então, o que é mordomia, pastor? Então tem aqui uma orientação importante para qualquer tipo, irmãos, de sucesso. Seja pessoal, espiritual, profissional, financeiro, familiar, esportivo. Irmão, é necessário maturação. Não se consegue isso do dia para a noite. Amém? Não se consegue isso do dia para a noite. É preciso tempo e esforço. Você pode ver, aquele que é administrador dos bens de Deus é uma pessoa já com uma estrutura, uma caminhada, né? Uma pessoa que tem o seu foco, sempre teve o seu foco em Cristo, que nunca recuou, que nunca desistiu, e isso vai, né, redundar numa maturação, ou seja, maturidade. Amém? Maturidade espiritual. Aleluias, para exercer o ministério com responsabilidade, né? Aleluias. Então, isso requer tempo e esforço, né? Você pode ver um bom mordomo, um bom servo, você pode ver que ele é, aleluia, fiel, né, em exercer a obra de Deus, em exercer o ministério na obra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Ele é fiel, ele não arreda o pé, ele permanece na posição. E esse é aquele mordomo, aquele servo, né, que Jesus diz que é bem-aventurado quando o seu servo vier o flagrar, o achar, né? O surpreender. O que, pastor? Dormindo? Não, servindo. Em atividade, né? Cuidando
da dispensa de seu Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Por isso que Paulo fala que nós somos despenseiros dos mistérios de Cristo. Glória a Jesus. Então fica firme, meu irmão, em servir a Deus. Amém? Fica firme na caminhada de mordomo, de servo, né? Porque Deus tem muito mais para os servos de Deus. Vou repetir, Deus tem muito mais para os servos dele. Tem muito mais. Muito mais. Muito mais. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então entenda. Ser maduro aqui, né, irmão, não é sinônimo de ser velho. Não entenda isso. Não confunda as coisas. Né? Porque tem muito velho que também não tem maturidade. Tem muito velho que só apronta. Tem muita pessoa idosa que só dá trabalho. Tem muita pessoa idosa que só deu, né? Só deu aos seus familiares, seus parentes, só causou dores. Só causou, né, sofrimento para o próximo. Então, ser maduro não é sinônimo de ser velho, irmão. Entenda isso. Tem muitas pessoas que são novas, mas têm muita responsabilidade, né? São pessoas sensatas, são pessoas sensíveis, né? São pessoas espirituais, são pessoas humildes. Amém? Tem muito velho que é criança, que é imaturo, que é orgulhoso, né? Então, nós precisamos entender que a maturidade não é sinônimo de ser velho, mas sim de ter experiências suficientes que lhe confiram sabedoria para agir e errar menos. Isso significa que uma pessoa madura nunca errou. Não. A pessoa madura, ela aprende também com seus erros quando ela erra. Ela vai consertando as áreas onde errou, né? Ela também vai errando, né? Observando o erro dos outros. Ela vai progredindo e amadurecendo a cada dia mais. E tudo isso leva tempo e esforço, empenho, perseverança. Não se caracteriza um bom mordomo da noite para o dia. É uma caminhada, é uma trajetória com Cristo. Amém? Aleluia. Então, o importante é permanecermos firmes no propósito. Glória a Jesus. Amém? Então nós vamos para o tópico de número 2 e o último tópico, né? Porque o terceiro tópico eu não vou abordar, porque de forma específica vai ser ministrada, né? Em uma lição só sobre esse tópico 3. Aleluia. Então nós vamos aqui para o tópico de número 2, onde nós vamos abordar sobre a mordomia espiritual do cristão. A mordomia espiritual do cristão. Glória a Deus. Então, 2.1, a mordomia do amor cristão. Amém? A mordomia do amor cristão. A mordomia cristã deve dar grande valor à prática do amor. Certa vez, um fariseu resolveu testar Jesus quanto à sua visão sobre os mandamentos da lei de Moisés. Ele conhecia bem os 10 mandamentos. Abordando Jesus, indagou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Está lá em Mateus 22, 36. E Jesus respondeu-lhe de maneira sábia, serena e consistente: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, né? Vou pôr todo o versículo aqui, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Jesus respondeu, né, aquele fariseu. Então, nós vemos aqui, nosso Senhor não aceita dominar apenas uma parte do nosso coração. Ele o requer por completo. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos, né, aleluias, cuidar do nosso coração. Amém? Olha, para ser um bom mordomo, nós precisamos estar debaixo deste amor de Deus.
Nós precisamos amar a Deus. Amém? Administrar dentro do nosso coração aí esse nosso amor ao Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todas as pessoas, acima de tudo. Amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas, acima de tudo. Nós precisamos amar ao Senhor. Amém? Então, este é o segredo para uma boa trajetória, para uma longa caminhada com o Senhor na terra. Amar a Deus acima de todos, de tudo. Aleluias. Acima de tudo, acima de todos. Amém? Amar a Deus de todo o nosso coração. Deus não quer que nós venhamos ter o nosso coração, aleluias, dentro do nosso coração, amor às coisas deste mundo. Amar, mais as pessoas do que Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar, irmãos. Em primeiro lugar. Quando a pessoa administra, ela cuida do seu coração, aleluia, e ama a Deus em primeiro lugar, aleluia, acima de tudo, de todos, irmão. Aí sim, a pessoa vai estar recebendo todas as outras demais bênçãos para a sua caminhada nessa terra. Amém? Então Jesus, ele deixa claro, precisa me amar de todo teu coração. Então nosso Senhor, ele não aceita, que nós venhamos amar mais a esposa do que Deus. Tem pessoas que amam mais as coisas do que Deus, Tem pessoas que amam, mais, a si mesmo, a si próprio do que Deus, aquele amor, egoísta, egocêntrico. Então temos que tomar cuidado, administrar bem esse amor, a quem nós vamos amar em primeiro lugar, Aleluias. Então amar a Deus de todo o coração, amém? Então quanto a isso, ele nunca fez, a demonstração de Deus é que ele nunca fez concessões ou acepção de pessoas, Jesus disse, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Jesus, ele disse claro aos discípulos, que os discípulos vieram, indagando a Jesus, que encontraram, algumas pessoas falando no nome de Cristo, e eles acharam ruim porque essas pessoas não andavam com os discípulos, não andavam com Jesus, mas estavam em outros lugares falando de Jesus, Então Jesus deixou claro que o amor dele também está, aleluia, sendo derramado sobre estas pessoas. Porque estas pessoas, se estão falando de Deus, ainda que não estivesse, que ali Jesus estava abordando, sobre não estar, não propriamente com Cristo, mas porque eles não estavam junto com os discípulos. Os discípulos estavam dizendo, Senhor, eles não andam com a gente, eles não fazem parte do nosso grupo. E Jesus deixou claro, se eles estão falando comigo, ainda que não estejam se ajuntando com a gente, eles são comigo. Eles são comigo também. Para estar falando de mim, porque eles estão me amando. Então, estou deixando claro aqui que eu reconheço o que eles estão fazendo, porque eu também, aleluia, os amo. Eu não faço acepção de pessoas. Aí está a prova de que Deus não é exclusivista, que Deus está em denominação A ou denominação B, Há denominações, há instituições que não convém aqui falar o nome, dessas igrejas, dessas denominações, que só eles são salvos, que Deus ama somente a eles. E Jesus deixa bem claro que ele morreu para todos aqueles que creem no Senhor. Por isso nós não podemos deixar o orgulho espiritual tomar conta do nosso coração, irmãos. Veja aí que os discípulos já estavam ali quase, com o costume antigo dos fariseus, de querer apontar o dedo para os outros. E Jesus pega e dá uma lapada neles. Então não faz acepção de pessoas. Quem crê em Cristo, Jesus ama todos, independente da denominação que esta pessoa seja.
independente, eu vou deixar claro, independente da denominação que o meu irmão em Cristo seja, Jesus me ama e Jesus ama ele também. Jesus ama todo mundo. O amor dele foi demonstrado na cruz do Calvário a todo o mundo. Então todos aqueles que vierem a crer em Cristo, Jesus concederá mais amor, perdão dos seus pecados e dará uma nova vida para essa pessoa. Porque todos têm o direito de recomeçar. Glória a Deus. Aqui na apostila 1.2, né? 1.2 vai dizer, aí Jesus dá sequência, né? De toda a tua alma, de todo o teu pensamento, né? Então não é só de todo o coração, é de toda a alma, de todo o pensamento. Então tudo começa com o coração, irmão. Quando nós o amamos de todo o coração, consequentemente nós vamos amar Deus de toda a nossa alma. Né? O que vai permear dentro da minha alma e da sua alma. Aleluias. O que vai permear? Né? São as vontades de Deus para nós. Quando nós passamos a amar Deus, Deus vai manifestando através da sua palavra, da revelação de Deus, né? A vontade dele para a nossa vida. Então a nossa alma vai queimar, aleluia, em fazer a vontade de Deus. Então nós vamos alinhando-se com a vontade de Deus. A nossa alma, né? Nós vamos estar ligada, aleluia, à presença do Senhor. Nossa alma não vai ser uma alma manhosa, uma alma que sonha desejos com as coisas terrenas, não. Mas uma alma que está ligada ao Senhor, às coisas do reino, às coisas do alto. Amém? De todo o seu pensamento, né? Então, nós precisamos, pensamento, irmãos, né? Vai falar sobre a nossa mente. O que comanda o meu e o teu pensamento é a nossa mente. Isso significa aquilo que você se alimenta, que vai, né, na sua mente, que vai permear nos seus pensamentos. Então, se a sua mente se alimenta de coisas más, ruins, pecaminosas, seus pensamentos vão ser maus, ruins e pecaminosos. Agora, quando a sua mente ela é alimentada, ela é regada pela palavra de Deus, os seus pensamentos vão ser os pensamentos segundo Deus. Oh, aleluia, pensamentos puros. Amém? Pensamentos altos, né? Que alcançam o coração de Deus. Pensou? O cristão pensando em Deus, nas coisas de Deus. Oh, glória! Isso está coligado vai coligando com a sua alma, e a sua alma vai desejando as coisas que são eternas, né? As coisas que vão coligar com o reino, com a vontade de Deus. Maravilha, Jesus! Amém? Então, aqui o Senhor Jesus enfatizou que além de todo o coração, o primeiro mandamento exige toda a alma e todo entendimento. Nós vamos ver, né, totalidade de coração, totalidade de alma, totalidade de pensamento, amém? Aleluia, de que uma pessoa precisa estar na presença do Senhor. É uma vida de entrega, é uma entrega ao Senhor, aleluia, assim, sem reservas, viu? Essa é a base bíblico-doutrinária para dizer que a mordomia cristã valoriza a interioridade do cristão, do crente. Amém? Então, a obra de Deus salvífica, de cura e libertação, transformação, ela começa na vida do cristão de dentro para fora. Isso começa quando nós decidimos amar ao Senhor Deus. Né? Depois ele diz, e amar o teu próximo como a ti mesmo. No 1.3. O segundo mandamento enfatiza que, na medida em que amamos a Deus de todo o coração, alma e pensamentos, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Tal mandamento é relevante para a nossa mordomia. E isso, pois, no mundo atual, sem qualquer ranço pessimista ou rancor pessimista, pode-se ver que o desamor é a tônica entre as pessoas, famílias, países
e até mesmo entre alguns que se dizem cristãos. Infelizmente, né, irmãos? Porque dentro da casa de Deus, dos caminhos do Senhor, né, o cristão precisa ser o primeiro, aleluias, a dar o exemplo para o mundo. Eu estava dizendo para os irmãos da terça-feira, nós fomos chamados para fazermos a diferença, como sal, como luz neste mundo. Amém? Então, quando o mundo olha para as nossas atitudes, aleluia, em relação ao nosso próximo, eles vão aí reconhecer que Deus é nas nossas vidas. Eles não vão reconhecer que Deus é na nossa vida, irmão, por pregar bem, por cantar bem, por tocar bem, né? Por levar o dízimo à igreja. Não, irmãos. O mundo verá, né, Deus em nós, na nossa união. Amém? Na nossa união. Diga aleluia, você que está ouvindo. Amém? Foi por isso que Jesus disse claro, né, na sua oração lá de João capítulo 17, que ele falava sobre a importância dos discípulos serem um, né? Aleluia. E ele dizendo, Senhor, que eles sejam um, Pai, que eles sejam um como nós somos um. Olha só, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só. Então nós vemos aqui a importância que tem, irmãos, de nós sermos um. Esse amor ao próximo como a nós mesmos, amém? Vai fazer com que o mundo reconheça que Deus nos enviou, que Deus enviou Jesus, que Deus tocou a minha, a tua vida, que nós tivemos um encontro verdadeiro com Cristo, que este amor nos transformou, e este amor nos conduz, amém? Em ações, em pensamentos, em palavras em relação ao nosso próximo. Nós passamos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Irmão, desamor já está cheio, né? Está cheio entre as pessoas no mundo aí fora. Quantas famílias destruídas, quantos casais estão se separando, quantos países entrando em guerra, né? Então, chega. Entre nós, irmãos, não. Pelo amor de Deus. Nós precisamos amar uns aos outros. E a nossa união, por este amor, contagiar as pessoas que estão de fora, para que elas venham ser atraídas a Cristo. Oh, glórias! E aí alguém pode fazer uma pergunta, como Jesus fez essa pergunta, e que está aqui na apostila no 1.4. Quem é o próximo? Irmão, administre bem dentro do seu coração este amor de Deus. Deixa o Senhor, aleluia, te abraçar. Deixa o Senhor encher o seu coração de amor. E vá em direção à sua família, ao seu cônjuge, às pessoas que estão à sua volta. Compartilhar este amor. Ame o próximo como a ti mesmo. Por isso que há um trecho na Bíblia que fala: como você pode dizer que ama ao teu irmão que você... Como você pode dizer que ama a Deus, né? Que você não vê, se você não ama o seu irmão que você está vendo. Olha, isso é forte. Isso é forte. Né? Dizer que ama por amar, e isso não ser demonstrado em ações, então é falácia, né? Deus quer que nós venhamos ser sinceros. Então quem que é o teu próximo? São as pessoas que Deus vai permitindo, né, fazer parte da sua vida. Tem pessoas que querem passar pelas pessoas que Deus coloca na vida delas, se afastar dessas pessoas. Eu decido não amar. Não, essa administração do amor de Deus no meu coração, eu vou administrar quem eu vou amar. Não! Deus não fala para nós fazermos acepção, irmãos. Administre bem dentro do seu coração o amor que Deus derramou sobre você. E se há, né? E se há rancor, né? Dentro do seu coração, ódio, mágoa, sentimento de
né, de traição, de inveja. Irmão, isso não faz bem, isso não é um bom sinal para você que assim está, né? Procure uma ajuda, ore, busque de Deus a cura interior. Nosso Deus ainda cura hoje, viu? Ele cura de enfermidade espiritual, ele cura de enfermidade física. Foi o que nós aprendemos na lição, né? Sobre o nosso Deus ainda cura hoje, do verdadeiro pentecostalismo, né? Nós precisamos, irmãos, deixar, aleluias, resplandecer as nossas vidas como sal, como luz, fazer a diferença em um mundo corrompido, aonde as pessoas estão se afastando umas das outras, aonde as famílias estão se dissipando, aonde o homem, cada dia que passa, vive uma vida egocêntrica, vive para si mesmo, interessado em seus próprios interesses, e tem deixado de lado até mesmo o cônjuge, a família, tem vivido uma vida, tem casal que vive dentro do mesmo teto, né? Mas vive como solteiros, cada um para si. É aquele ditado popular que para a igreja não serve, cada um por si, Deus por todos. Não, é a igreja unida e Deus por todos. Esse é o jargão para a igreja, esse é o ditado para a igreja. Unidos nós em Cristo venceremos. Oh, aleluia! Então nós precisamos amar o nosso irmão. Quem que é meu próximo, pastor? Aquele que Deus pôs na sua vida, fez para fazer parte da sua vida. Então não fuja. Não fuja. Amém? Vamos ver o que Tiago diz. Você tem fé, irmão? Você tem fé? Olha só, antes de nós entrarmos no texto de Tiago, o nosso próximo é um familiar, esposa, pai, filho, irmão, primo, sobrinho, amém? Aleluias. Pessoas que Deus vai colocar a fazer parte da sua vida, irmão em Cristo, né? Aleluias, o seu irmão em Cristo, seu vizinho, seu professor, seu companheiro de trabalho, não é? Aleluias, uma pessoa que se encontra carente, uma pessoa que esteja excluído da sociedade. Nós precisamos amar. Aleluias. Assim o mandamento revela o objeto da nossa mordomia de amor. Fazer o bem ao próximo de forma concreta, com obras que revelam a nossa fé. Glória a Jesus. Eu digo para os irmãos, tenho dito para os irmãos nos últimos dias, né, que o amor, aleluias, e o nosso amor e a nossa fé em Deus está sendo provada nos dias em que nós vivemos. Deus está passando uma peneira. É agora que vai se manifestar, irmãos, aqueles que são mesmo crentes em Cristo. Quem é e quem não é. Deus vai mostrar agora quem é e quem não é. Aleluias. Porque agora é o momento da igreja se unir, trabalhar, marchar, caminhar, avançar. Não é de se afastar. Não. É de se unir. Caminhar unidas no Senhor. Aleluia. Tiago, capítulo 2. Então vamos lá para Tiago agora. Capítulo 2. Você tem fé, irmão? Que nível está a sua fé? Você tem fé? Se você não tem fé, então você não tem amor a Deus não, irmão. Porque tudo começa com amor. E a fé é a marca, aleluia, de um verdadeiro cristão. Se o cristão tem fé, significa que ele ama a Deus. Que ele ama a Deus. Porque quem ama o Senhor vai acrescentando a cada dia fé, 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 fé. Deus vai acrescentando, Deus vai acrescentando. Tem fé, irmão? Oh, glória. Tiago 2. Vamos ler aqui na referência a ir. Só está do 14 ao 18, mas nós vamos ler do 14 ao 25.
Amém? Tiago 2,14. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Ixi, irmão, o negócio está... Mas peraí, pastor, a Bíblia diz Efésios que a salvação não é por obras. Aleluia. Não está contrastando Tiago, né, em relação ao que Paulo está dizendo em Efésios, nem o que Efésios está dizendo em relação ao que Tiago fala, né? Então Tiago vai explanar bem aqui. Olha só. De que adianta, meus caros irmãos, se alguém proclamar sua fé, se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Olha só. 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa ou passando privação do alimento de cada dia. 16. E qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que isso adianta? Desse modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, essa fé, ela está morta. É o que Tiago está dizendo. Olha só. Entretanto, no 18, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé mediante as obras que eu realizo. Olha. Então significa que quem tem a fé genuína e verdadeira, né? Esta fé vem acompanhada de obras. É uma fé, aleluias, que consiste em ação. Por isso que tudo começa com o nosso coração. Quando nós amamos ao nosso próximo, como a nós mesmos, nós vamos agir na nossa fé para ajudar o nosso próximo. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Amém, irmão? Quando nós amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso pensamento, com todas as nossas forças, e o próximo como a nós mesmos, quando houver a necessidade do próximo na nossa frente, pela fé e o amor que nós temos a Deus, nós vamos agir. Nós vamos agir. Vamos lá. 19. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. 20. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato? Você pode ver que a pessoa que não se compadece do próximo, que não estende as mãos para o próximo e que diz que tem fé, essa pessoa é insensata. Não tem sensibilidade. Não se importa com o próximo. Não se importa com o necessitado. Não se importa com aquele que está padecendo necessidade. Não se importa com aquele que está sofrendo. Só pensa em si mesmo, no seu umbigo, na sua própria necessidade de usufruir das coisas deste mundo para si só. Quer só se enriquecer. É um amor a si mesmo, a si próprio, um amor egocêntrico. Não está administrando bem, né, este amor que Deus demonstrou por nós na cruz do Calvário. Este amor que Deus oferece a todos quantos creem nele. Oh, glórias a Deus. Aleluias. Amém. É insensato. De que a fé sem as obras é de fato inútil. Irmão, Tiago está dizendo aqui, a fé sem obras é morta. E a fé, estando morta, ela é inútil, não serve para nada. É forte. Lá ele dá o exemplo de Abraão no versículo 21. Ora, não foi Abraão, nosso pai, na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. A fé e o amor de Abraão a Deus foi provada. Foi provada, meus irmãos. E ele passou nessa prova. Porque ele provou para Deus que o amor a Deus estava em primeiro lugar. E que ele estava disposto a corresponder com o que Deus pediu para ele. Oh, glória! Ele não hesitou, irmão. Obedeceu. E por essa ação de Abraão, na sua fé,
em Deus, isto, a Bíblia diz no versículo de número 22, vês desta forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Você está vendo que Deus não quer que nós venhamos ser só mordomos, servos? Deus quer que nós venhamos nos aprofundar neste amor, ao ponto de sermos amigos de Deus. Amigos de Deus. E foi o que Jesus disse lá em João 15. E eu já não chamo mais de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Olha só. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então é aquele mordomo que ama o seu senhor, que serve a ele, que cuida das coisas concernentes ao reino de Deus, que cuida dos bens de Deus que o Senhor o confiou, aleluias, e que ao mesmo tempo é próximo do seu Senhor, é amigo do seu Senhor. Oh, aleluia. Amém? O que me chama a atenção no versículo 22, vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas. Ou seja, a fé e a obra, irmão, elas andam de mãos dadas. Aleluias. E a Bíblia diz que a fé assim, ela é aperfeiçoada por suas obras. Quem tem fé e age em cima dessa fé, essa fé vai aumentando, essa fé vai sendo aperfeiçoada, porque ela está pondo a sua fé em ação. Ali, ela está pondo a sua fé em exercício. Toda pessoa que se exercita, né, no seu corpo físico, ela vai adquirindo força, agilidade, fôlego, né, vai adquirindo saúde, vai adquirindo, né, crescimento, desenvolvimento, vai se aperfeiçoando. Isso sem dizer que vai ser chamado amigo de Deus. No versículo 24 diz: observais que uma pessoa é justificada por meio de suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Irmãos, dizer que crê e não agir é falácia. Amém? E nós precisamos agir. 25. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Olha só que a Bíblia destaca, que Tiago faz questão de destacar que Raabe era meretriz. Olha só, prostituta. Não foi ela aceita por Deus, não foi ela aceita por Deus. Raabe foi aceita, pastor? Foi. Por causa do quê? Da fé que ela correspondeu a este Deus. Ela acolheu, aleluias, os vigias que Moisés enviou para conhecer a terra prometida. Oh, glórias a Deus. Aleluias. Ela, a Bíblia diz, não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e conduziu a liberdade por outro caminho, né? Os mensageiros estavam ali, né? Olhando a terra. Eles foram enviados, deixa eu consertar aqui, não foi por Moisés, foi ali por Josué enviados, e o Senhor recebeu Raabe. Deus recebe todos aqueles que, aleluias, abrem os seus braços e decidem amar e crer neste Deus, irmão. Mas ela era meretriz, pastor, e daí? Ela passou a crer em Deus. Você pode ver que tremendo. Tiago dá o exemplo de Abraão, pai da fé, mas uma mulher estrangeira, olha só, uma mulher estrangeira, que abriu o seu coração para Deus, que agiu no amor, na fé, aleluia, a este Deus,
e Deus a aceitou também. Olha aí, Abraão sendo colocado ao lado como exemplo de homem de fé, né, de Raabe. Isso é lindo, irmão. Aleluia, no versículo 26, para nós encerrarmos. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, da mesma forma a fé sem as obras está morta. Você tem o corpo, você tem o espírito. Se o seu espírito sair de você, irmão, você morre. Então, seu corpo está ligado ao seu espírito é o seu corpo. Assim também a fé sem as obras, ela é morta. Tiago dá o exemplo. Amém? Aleluia. E nós vamos ver aqui sobre a mordomia da fé cristã. No 2.2. A palavra fé, no grego pistis, do latim fides, traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Mas a melhor definição de fé foi anunciada pelo autor da Epístola aos Hebreus ao descrevê-la com profunda inspiração divina. Está em Hebreus 11:1. Você conhece o texto, está aí na apostila. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aqui há 3 características essenciais à fé. Primeira, ela é o fundamento ou base. Amém? Fundamento ou base para, aleluia, a confiança em Deus. Amém? A sua fé tem que ter um fundamento. A sua fé tem que ter uma base para a sua confiança em Deus. Número 2, ela envolve a esperança ou expectativa segura, aleluia, do que se espera da parte de Deus. Amém? Pior coisa que tem uma pessoa que não tem expectativa nenhuma, esperança nenhuma, né, daquilo que Deus pode fazer por ele. Quando a pessoa perde esperança, irmão, meu Deus do céu, né, a fé, que significa a fé, está se desvaindo. Número 3, e ela é a prova das coisas que não se veem. Você não pode ver, você não pode tocar, você não pode apalpar, mas você tem a convicção, aleluias, do que Deus irá fazer por você. Amém? Ô glória, você está fundamentado, baseado, né, na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Glória a Jesus. Então, essa convicção, irmãos, aleluias, ela é importante para o caminhar do cristão. Só assim o cristão vai avançando na presença do Senhor. Nada o tira, né, do foco. Ele não arreda o pé. Ele não deixa a mão do arado. Aleluias. Como Neemias, ele não desce para conversar com aqueles que estavam os invejando, que estavam tentando atrapalhar a obra. Não vou descer. Não vou parar a obra. Aleluia, tenho muito trabalho para fazer. Ô glória! E por último, 2.3, a fé como patrimônio espiritual. A fé cristã é o depósito espiritual acumulado durante toda a vida do crente. Você sabe que essa fé vai sendo acrescentada, você vai, né, acumulando esta fé no seu coração. É um novo patrimônio espiritual de valor e atitudes inestimáveis. Essa fé que o crente foi estimulado a guardar para não perder a coroa. Apocalipse 3:11. Amém? Guarda o que tens, para que não perca a sua coroa. Persevera. Amém? Aleluias. Ao escrever ao jovem discípulo Timóteo, e já próximo da morte, o apóstolo Paulo disse, foi, né, um dos versículos que nós lemos na mensagem do domingo passado, de 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, olha só, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quantos também amarem a sua vinda. Meu querido irmão, minha prezada irmã, guarde a sua fé.
Amém? Guarde a sua fé no seu coração. Guarde este amor de Deus no seu coração e administra bem este amor. Administra bem esta fé. Administra bem os bens espirituais que Deus confiou à sua vida. Aleluias. A nossa fé, aleluias, obediência total e dependência em Deus, irmão. Olha só, em Cristo, no Evangelho, no nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Tudo isso, irmão, deixa claro na Bíblia, aleluias, a fé não é um salto no escuro. Amém? Você sabe muito bem que em Cristo, quem você é, quem salvou você, aleluia, as promessas que Deus tem para você, para a sua vida, o que Deus confiou para você nessa terra e para onde que nós vamos. Você tem essa convicção. Não é um salto no escuro. Nós não estamos aqui sem saber o que nós estamos fazendo. Nós sabemos bem, porque temos um Deus que nos dá direção. Nós vivemos uma vida abençoada, uma vida regrada pelas bênçãos de Deus, uma vida onde nós possamos testemunhar de Cristo e ganhar as almas que estão perdidas neste mundo. Enquanto nós vivemos em um mundo sem esperança, Deus quer que essa esperança, a razão dessa esperança que queima dentro do meu e do teu coração, seja compartilhada. Seja compartilhada com as outras pessoas. Irmão, seja você um bom mordomo. Aleluia, das bênçãos espirituais. Oh, glórias a Deus. Somos salvos, irmãos, pela graça mediante essa fé. Amém? Crer no Filho de Deus leva eu e você à vida eterna. Mas e as outras pessoas, irmão, que não foram salvas? Amém? Então, propague o Evangelho. Creia em Cristo. Pregue a palavra, anuncie a palavra, administre os bens espirituais de Deus. Não perca a fé ao mesmo tempo. Como Paulo diz, eu combati o bom combate, acabei minha carreira, mas eu guardei minha fé, eu cuidei também de mim mesmo. Aleluia, porque, irmão, se nós não tivermos fé na nossa caminhada, nós vamos agradar ao Senhor. E a Bíblia diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, portanto, é a atitude da nossa dependência confiante e obediente em Deus e na sua fidelidade. Deus é fiel para conosco. Precisamos, irmãos, manifestar nossa fidelidade a Ele. Essa fé, irmão, caracteriza todo filho de Deus fiel. Amém? É o nosso sangue espiritual. Isso é forte. Isso é forte. Glórias a Jesus. Amém? Aleluias. Então, aqui, aí tem uma parte, conheça mais, na parte verde aí, mordomo e mordomia. O mordomo é a função que responde à mordomia, pela qual ele foi colocado para executar. No reino de Deus, essa relação se dá como crente e a dimensão de sua vida nas esferas espiritual e social. O crente em Jesus tem contas a prestar a Deus e a respeito do que Ele o chamou a fazer. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Nós vamos aqui para a introdução. A conclusão, né? Diz assim, somos mordomos dos bens espirituais e materiais concedidos por Deus à sua igreja. Se realizarmos nossa mordomia para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Usemos os recursos que Deus nos concedeu como verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que temos vem do Senhor. Oh, glórias a Jesus, amém? Vamos ler a síntese, né, do tópico de número 1, tópico de número 2 e o ponto central. Então, a síntese do tópico de número 1 é: a função de mordomo corresponde ao administrador. A mordomia, na Bíblia, refere-se à administração dos bens espirituais e materiais. Síntese do tópico 2: a mordomia espiritual do cristão envolve a prática do amor e o exercício da fé. Ô glória! Ponto central: Deus nos confiou a mordomia dos bens espirituais e materiais.
Glórias a Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome do Senhor Jesus Cristo, nesta primeira lição que nós iniciamos sobre tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente às coisas que Deus nos tem dado. Aleluias. E antes de nós orarmos aqui, quero deixar para os irmãos aqui, as lições que nós vamos ter, durante esses 3 meses. Começando de hoje, número 1, o que é a mordomia cristã. Lição de número 2, a mordomia do corpo. Lição de número 3, a mordomia da alma e do espírito. Lição de número 4, a mordomia da família. Lição de número 5, a mordomia da igreja local. Lição de número 6, a mordomia da adoração. 7, a mordomia dos dízimos e ofertas. 8, a mordomia do tempo. Aleluias. 9, a mordomia do trabalho. 10, a mordomia das finanças. 11, a mordomia das obras de misericórdia. 12, a mordomia do cuidado com a terra. E 13, seja um mordomo fiel. Amém? São temas muito importantes para a nossa vida como cristão, aleluias, no tempo em que nós vivemos. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Eterno e Querido, diante da Tua presença nesta quinta-feira, nós louvamos, glorificamos e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de podermos aprender mais um pouco, meu Deus, de Tua palavra, de Tua santa, rica, infalível, inerrante e completa palavra. Abençoa, Senhor, as nossas vidas como mordomos, meu Deus, dos bens de Deus nessa terra. Em o nome de dá-nos graça, dá-nos sabedoria, para que nós possamos desempenhar, ó Deus, o nosso papel como mordomos, como filhos, como servos, como discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, ó Pai amado, e possamos, ó Deus, meu Pai amado Senhor, meu Deus, completar a nossa carreira, combatendo um bom combate, guardando a nossa fé no nosso coração. Meu Deus, ó Pai amado, nos ajuda, Senhor, diante da nossa caminhada, que nós venhamos amar ao Senhor cada vez mais, e também o nosso próximo como a nós mesmos. Que nós venhamos, ó Pai, cumprir o propósito que o Senhor tem na nossa vida, nessa terra, nessa nação, e possamos, meu Deus, em tudo exaltar ao Senhor, o Deus que vive e que reina para todos sempre, Pai. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa, meu Deus, as nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo, nossa família, meu Deus, ó Pai, o emprego dos meus irmãos, a cada casal, a cada um, Senhor, meu Deus, dos obreiros, das obreiras, dos presbíteros, dos pastores, das missionárias, dos evangelistas, meu Deus, dos líderes, dos levitas, dos varões, das varoas, de cada um dos nossos jovens, adolescentes, pré-adolescentes e crianças. E nos fortalece, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, Senhor, nós te louvamos, Senhor, te glorificamos, Senhor, e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa, a cada dia, desfrutar, dessas bênçãos que Deus derramou sobre nós. Mas não só de desfrutar, mas compartilhar, em administrar, e que Deus te confiou. Amém? Aleluias. Hoje, às 21 horas, quinta-feira, teremos oração das 21 às 22 horas na igreja. Quem estiver disponível, vai, irmão, busque Deus, clame ao Senhor, se una aos irmãos de oração e vamos estar buscando a face do Senhor no dia de hoje, no nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve para podermos divulgar ainda mais o trabalho da nossa igreja, amém? Dê o seu like aí no vídeo, e aquele que não apertou os sininhos, aperte também para que você possa receber mais notificações de novos vídeos que estaremos colocando aqui, amém? Deus possa te recompensar a tudo quanto você tem feito por amor a Cristo. Deus abençoe. Levante suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações com o querido e amado doce Espírito Santo esteja com toda a igreja desde agora e para todos sempre. Você confirma aí na sua casa dizendo amém. Deus abençoe.